pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do VVV, Vendas Velhos e Vinhos. Eu, Flávio Nussbaum, junto com o meu grande amigo Zé Geraldo. Tudo bem, gente? Muito bem. Mais um podcast, mais um tema sobre vendas, obviamente, e também vamos, obviamente, falar também um pouquinho sobre vinho. E antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, obviamente, eu queria agradecer Empório Vinho do Sul, Bira Simone, por nos fornecer esse maravilhoso vinho, um vinho sensacional. Essa vinícola é fantástica. Você já visitou, Zé? Eu ainda não visitei ele, já tomei vários vinhos deles, mas não tive oportunidade quando estive numa das vezes que estive no Rio Grande do Sul visitá-los. Mas quem sabe na próxima vez que eu for eu vou visitá-los. É o vinho que não traz pecado, porque a loja deles é do lado da igreja de Porto Belo. Ou então... Não, Porto Belo não, como chama a cidade? Monte Belo. Monte Belo do Sul. Monte Belo do Sul. Abraço, seu Júnior Causa. Então, além da Bira Simone, do Empório Vinho do Sul, também os nossos amigos da Red Minds, o estúdio, toda a infraestrutura tecnológica para a gente poder fazer e capturar esse nosso podcast. Nosso agradecimento também, então, à Red Minds. E o tema de hoje, Zé, é geração de leads. E quando a gente fala em geração de leads, a gente basicamente tem duas, vamos chamar assim, de origens que pode haver um lead para uma empresa. O que a gente chama de inbound e o que a gente chama de outbound. Né? O que é o inbound para quem não conhece? Inbound é quando o cliente me procura. Por isso a gente chama inbound do inglês de in, de vir, de entrar. Né? In é entrar em inglês. Então inbound é quando alguém me procura. E outbound, do inglês de out, que é fora, é quando a gente vai para fora buscar. E por que é importante entender que você pode gerar leads tanto de forma inbound quanto outbound? Porque as estratégias são diferentes, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre estratégias de inbound e outbound, mas tão importante quanto as estratégias é entender que você, quando vai fazer a sua gestão do seu processo de vendas, é importante você gerar estatísticas separadas do que veio de inbound e que veio de outbound. Por quê? Porque normalmente a taxa de conversão das oportunidades vindas através de inbound são maiores do que da outbound. Por uma razão muito lógica. Se alguém me procura, é porque essa pessoa algum interesse tem em mim. Quando eu procuro alguém, essa pessoa pode ter ou não interesse em mim. Então, teoricamente, quando alguém me procura, a chance de eu vender é muito maior do que quando eu saio procurando alguém. Tá? Mas isso é uma visão muito genérica. Obviamente a gente vai aprofundar um pouquinho ou bastante sobre temas de inbound e outbound. E aí eu queria começar a ouvir você um pouquinho, Zé. Quer falar um pouquinho de inbound, de outbound? Depois a gente escolhe outro assunto. Não, eu acho que eu sou um outboundeiro, né? Eu gosto muito... Você gosta de inventar palavra, né? De outbound. Eu gosto muito de buscar. Uhum. Né? Mas, de novo, isso é uma questão pessoal. Perfil. Não é uma questão... não é uma... Não tem certo, errado, bom ou ruim. Nada. Exato. É perfil. Mas uma estratégia de inbound bem feita, ela faz com que quase o cliente compre de você sem você precisar vender. E isso é uma coisa muito forte. Dá um exemplo de estratégia inbound, Zé. Para quem tá ouvindo a gente não entendeu o que significa isso. Vamos para uma estratégia simples de inbound. Podcast VVV. Não vou nem no podcast VVV, mas eu vou numa coisa mais simples. Você tem um site e você tem o blog do seu site. E no blog do seu site você escreve sobre um tema profundamente, sem falar da sua empresa. Claro que a sua empresa está por trás, está relacionada daquele tema. Mas você fala do tema. E você começa a virar uma referência e ter autoridade naquele tema. E aquele tema vai proliferar pela internet, por papers, por newsletters, por vários lugares. E um cara vai estar lendo aquilo e vai falar assim, poxa, esse cara aqui entende, vamos supor que nós estamos falando de cadeira, tá? Esse cara aqui entende de cadeira, cara, olha, peso da cadeira, conforto e tal, não sei o quê. Eu estou precisando comprar umas cadeiras, eu vou procurar esse cara. Pronto, aí ele vai ver qual empresa eu tenho, que modelo de cadeira eu tenho. Qual o teu orçamento, qual a sua necessidade. Mas quando ele vier para falar comigo, ele está precisando de cadeira e ele entendeu que eu sou fera, que eu tenho autoridade no assunto. Por isso que a taxa de conversão do inbound é maior do que do outbound. Aí é muito mais fácil de eu fechar, porque o cara já está vendido. Não é à toa que a gente vê essa proliferação gigantesca dos influenciadores digitais, muito, muito alavancado por esse treco que aqui em cima da mesa, o celular e as redes sociais, né? Essas conectividades todas que a gente tem. Né? Mas é importante falar uma coisa. A autoridade. O inbound
só dá certo se você ganha autoridade. Ponto. Ah, não, mas eu tenho 78 notícias no meu blog. Mas ninguém lê. Eu tenho postagem no LinkedIn, eu posto no Instagram, eu coloco e tal. Qual que é a sua autoridade no assunto? Para aquele público a quem se destina. Não, você não tem autoridade, esquece. Então, forma a autoridade. Exatamente. Então, forma a autoridade. Primeiro, custa dinheiro. Isso é uma outra coisa que ninguém gosta de inbound. Inbound custa. Para você criar essa autoridade, você vai ter que gastar dinheiro antes de ter. Dinheiro e tempo. Não é só dinheiro. Tempo é dinheiro. É que você também, eu concordo com você, mas eu tenho uma máxima que eu lembro que a gente já mexeu com TI, você e eu, né, Zé? E eu lembro que eles falavam, um colega nosso, que a gente trabalhou na mesma empresa, então por isso que eu falo colega nosso, por coincidências da vida, Zé e eu trabalhamos em duas empresas juntos na mesma época, coincidências da vida, de novo. Eu tinha um colega que dizia uma frase que eu uso até hoje com meus clientes, né? Que 9 mulheres grávidas nascem 9 bebês em 9 meses. Não adianta juntar 9 mulheres grávidas que não vai nascer um bebê por mês. Né? Então, eu sei que tempo é dinheiro, Zé. Eu sei disso. Inclusive, a gente vai fazer um podcast sobre as razões para alguém comprar alguma coisa. No futuro, a gente vai fazer esse podcast que eu vou trazer, inclusive, essa questão aí, que é bem interessante. Mas, às vezes, só por dinheiro não é suficiente. Precisa de tempo para aquilo amadurecer. Você pode pôr o dinheiro que for do mundo, que não vai acontecer em uma semana. Então, é tempo, dinheiro e paciência. E isso é autoridade de verdade. E de fato, entregar valor, né? Tem que entregar valor. Inbound com mentiroso dura pouco. Tem que entregar valor. Então, isso é o inbound. Falei de uma coisa, mas tem várias outras. É um formato muito inteligente, dá muito certo, mas ele precisa de tempo e investimento. Tanto é que a gente, desculpa, só para concluir esse assunto, acho que é importante, tanto é que a gente chama de inbound marketing, ou marketing de conteúdo, ou marketing de atração, que no final está dizendo a mesma coisa que você acabou de explicar. Por isso chama-se porque quando vocês ouvirem falar inbound marketing, é exatamente isso, essa estratégia de entregar um conteúdo de valor para o teu potencial cliente, para ele se sentir atraído por você, confiar em você, e quando ele quiser fazer negócio, ele vem atrás de você. Ou, se você abordá-lo, você aborda já com uma credibilidade muito maior, porque ele confia em você, porque você entregou um conteúdo de valor para ele. Exatamente. E tem outra coisa que o outbounding, por mais que você seja criterioso no ICP, no formato do approach que você faz para o cliente, em como você vai abordar a dor do cliente que você pode curar, você sempre vai depender de uma coisa que chama-se sorte. No inbound não tem sorte. No inbound tem trabalho, um dia vem se você tem autoridade. No outbound, eu posso estar com o ICP correto, com o formato correto, fazer tudo certinho, falar com o cliente, o cara gostar de mim, tá tudo certo, fazer proposta e ele ser demitido. Pois é. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta então agora para você. Que eu tenho a resposta dela, que é a minha opinião, mas eu quero ouvir a tua. Depois, se a tua opinião for diferente da minha, eu vou contrapor com a minha opinião. Gente, só para vocês, é o mais importante? Só para vocês saberem, a gente não combina nada aqui, tá? A gente vem com um tema, o Flávio fala, vamos falar de inbound e outbound, e a gente começa a falar. Então, quando ele falou de contrapor ideia, se eu contrapor a ideia dele, é o que é mesmo. É verdade. Tá? Não tem nada preparado aqui. É isso mesmo. Só o vinho que a gente prepara para beber. E o tema? Mas assim, o tema é o assunto, inbound, outbound, ou seja, geração de lead. Dali para baixo, não tem mais nada, é folha em branco e vem da minha cabeça, da cabeça dele, e vocês já devem ter percebido que quase não tem edição. Mais de 100 anos de experiência. Mais de 100 anos de experiência. E vocês já devem ter percebido que o nosso podcast quase não tem edição nenhuma. Eu acho que teve uma vez que a gente cortou um podcast no meio para regravar alguma coisa, Zé, porque numa tocada só. Quase quebrei a mesa 2 vezes. É numa tocada só que a gente faz. Mas deixa eu fazer a pergunta para você, Zé. O que é mais importante para uma empresa? O inbound ou o outbound? O que uma empresa deveria ter? Os dois. Pronto, então não tive que contrapor tua ideia, porque... E aí eu vou contar uma história por que isso é importante. É lógico, né? É lógico, mas deixa eu contar uma história que para mim ela é super importante nesse contexto. Eu tenho um amigo meu de infância
que é dos poucos amigos que eu tenho que eu conheço há mais tempo que você, porque eu estudei com ele no colégio. Meu Deus, eu achei que fosse um encosto só para mim, mas é para ele. Então é para todo mundo, é para todo mundo. A gente estudou no colégio. Quer dizer, eu estudei com um monte de gente no colégio, mas são poucas pessoas que eu estudei no colégio que eu tenho contato até hoje, que é amigo meu. O resto é conhecido, que você cruza, esbarra de vez em quando, né? Mas não é amigo. Esse cara eu tô, do mesmo jeito que eu tô com bastante frequência com você, por coincidência ele joga tênis no mesmo grupo que eu jogo tênis, então a gente tá 2 vezes por semana juntos. Quarta e sábado a gente tá junto jogando tênis. Então realmente é um super amigo meu de colégio ainda, né? E o pai dele foi um dos maiores headhunters do Brasil. E o pai dele tinha uma empresa de headhunting e eles ganharam muito dinheiro. Realmente eles tinham uma vida assim bastante confortável com a empresa de headhunting que o pai dele tinha. E eu lembro que em 2 ocasiões diferentes eu tive conversas com o pai dele, com ele, porque ele trabalhava com o pai. Eles foram em administração e foi trabalhar na empresa do pai. E 2 vezes eu tive conversa com o pai dele e com ele, que eles estavam me convidando para me tornar sócio da empresa deles. Falaram, a gente queria que você fosse sócio. Eu falei, mas por que vocês querem que eu seja sócio da empresa de vocês? Vocês têm uma empresa estabelecida, eu não entendo, eu não trabalho com hunting, não é a minha praia. Ele falou, sabe o que é, Flávio? A nossa empresa, ela vive basicamente do telefone que toca. O telefone que toca nada mais é do que o inbound do passado. Hoje não é mais telefone, é WhatsApp, e-mail e qualquer coisa, né? Ele ganhou tanta autoridade que ele parou até de mostrar que tem autoridade. Exatamente. E ele ganhou autoridade quando não tinha redes sociais naquela época, tá? O telefone toca. Só que o que está acontecendo é que cada vez o telefone está tocando menos. E a gente não sabe vender. E você é um vendedor nato, você tem histórico de vendas, você tem a vida profissional inteira baseada em vendas, e a gente precisa de um vendedor. E nas 2 ocasiões que eles me convidaram para ser sócio, por algumas razões, obviamente, foram razões muito mais econômicas que qualquer outra coisa, eu acabei não indo me tornar sócio deles, porque eu já tinha um custo fixo pesado na minha vida pessoal, filhos, escola e o Diabo 4, e eu não podia simplesmente abandonar o emprego que eu tinha para entrar num negócio em que eu ia ganhar dinheiro, mas ia levar um tempo para amadurecer e o meu fluxo de caixa não me permitia naquela época. Mas por que eu estou contando essa história toda? Porque hoje essa empresa de headhunting não existe mais. O pai dele faleceu faz poucas semanas mesmo, mas já faz muitos anos que a empresa está fechada. Eles tinham escritórios, hoje eles basicamente, esse meu amigo vive de renda, ele aluga os imóveis que foram construídos ao longo da história, do patrimônio que foi construído pela família e assim por diante, mas a empresa desapareceu. Por quê? Porque eles só tinham o tal do inbound, o telefone tocava, só que o telefone parou de tocar, eles não tinham o outbound e a empresa quebrou. A empresa assim quebrou, não é forma de dizer, a empresa fechou. Acabou o negócio, ela saiu do business. Por isso que eu fiz a pergunta e eu estou contando essa história para mostrar para vocês a importância de ter os dois. Não é um ou outro, é um mais o outro. Por mais que um tenha taxa de conversão maior que o outro, mas o outro é fundamental, absolutamente fundamental. E é engraçado a linha de corte do que é inbound e o que é outbound. Vou te dar um exemplo. Imagina que você faz um vídeo falando sobre um tema, você coloca no Instagram, só que você paga impulsionamento. Muitos irão dizer, se você pagou impulsionamento, é outbound. Mas, na verdade, eu estou pagando para que o meu conteúdo seja distribuído gratuitamente para o outro. Né? O outro vai consumir de graça o conteúdo. Exato. Então, eu estou fazendo inbound. Só que eu estou gastando dinheiro para fazer inbound. É uma zona cinzenta. Exato. É uma zona cinzenta. E é por isso que não pode ficar sem os dois. Porque você não só fica limitado a uma parte, como você perde essa intersecção, além de ter a outra parte. Né? Olha só, Zé, eu queria talvez aprofundar um pouquinho o tema do outbound, e aí eu queria falar com você um pouquinho, discutir e apresentar para quem não conhece os conceitos de Cold Call e Cold Call 2.0. Mas eu queria sugerir o seguinte, antes da gente falar de Cold Call, Cold Call 3.0 e Cold Call 2.0, ou 3.0, ou 4.0, seja o que for, vamos abrir nosso vinho? Tá na hora? Já tá na hora. Aí a gente toma o vinho e a gente fala de Cold Call e a gente toca o nosso podcast. Olha, o que nós temos hoje aqui? Casa Marques Pereira. Loja da vinícola do lado da igreja de Monte Belo do Sul. É um vinho muito gostoso. Eu tomei muitos Cabernet Sauvignon deles. É um Sangiovese. Vai ser novidade. Que é um negócio super interessante. Sangiovese é uma uva italiana. É super interessante. Apesar que o Júnior Causa
é muito bom de Sangiovese e está lá em Monte Belo. Isso. Então a terra é boa. O terroir é bom para isso. E Sangiovese é uma uva italiana e é uma uva, a uva Sangiovese faz um dos vinhos italianos mais famosos que tem no mundo. Eu acho que é na Ceraíza, acho que não tem. É Cera. Então vai direto. Cera, a Sangiovese faz um dos vinhos mais famosos do mundo, que são os Brunellos de Montalcino, né? Brunello de Montalcino é um vinho feito com a uva Sangiovese. Né? Chama-se Brunello de Montalcino, porque é na região de Montalcino, na Itália, e é um vinho super específico. Na Toscana. Na Toscana, isso, na Itália, Toscana, exatamente, na região de Montalcino. E normalmente os Brunellos de Montalcino são vinhos de longuíssima guarda. Longuíssima guarda. Vinho que você pode guardar 10, 20, 30, 40 anos, que eles têm capacidade de guarda. Né, Agora Zé? vou ter que dar uma esnobada. Uma esnobada. Dá uma esnobada, Zé. Eu tenho 2 filhos, um fez 18 anos a semana passada, o outro já tem... Parabéns para o seu filho, por sinal. Vai fazer 20, e quando eles nasceram, a minha estratégia foi, eu vou comprar um vinho com a safra do nascimento deles. Então você comprou alguns anos depois, na verdade, né? Claro. Sim, alguns anos depois, o objetivo era, eu quero comprar um vinho da safra de quando ele nasceu. E eu vou guardar até fazer 18 anos. E com 18 anos eu abro. E os 2 foram Brunello, porque assim, não tem erro. Não tem erro. Você comprar um bom Brunello, ele vai aguentar 18 anos. Como se você comprar um bom Barolo, quer dizer, não é só o Brunello, mas tem que ser. Mas o Brunello de Montalcino é um dos vinhos que tem grande capacidade de guarda. Claro que tem Brunellos mais baratos e mais caros, né? Os Brunellos mais baratos também têm potencial de guarda, então que talvez, eventualmente, o potencial de guarda é um pouco menor. Olha que interessante. A gente outro dia abriu um Taná aqui, Zé, e você lembra que a cor, eu falei, olha como é escura a cor, e olha como você olha para esse aqui. Alaranjado. Esse aqui já é alaranjado, já é mais rubi, é mais clarinha, tem mais... Aquele Taná você não conseguia enxergar através do copo. E é novo, É novo, 23. Você não conseguia enxergar atrás do copo. Esse aqui, você já põe o dedo aqui atrás e já enxerga o dedo. Esse vinho que eu abri no aniversário do meu filho semana passada, que era um Brunello de 18 Devia anos. estar um espetáculo, hein, Zé? Quando jogou na taça, assim, dava pra ver o amarelão em volta. Assim. Aí, quando é um vinho velho, né? Vinho velho. Eu particularmente adoro vinho velho, né, Zé? Eu gosto de vinho envelhecido, né? Vinho que pode envelhecer, obviamente, né? Nossa, que nariz bom, hein? Tem uma framboesa. Sangiovese, mas é Sangiovese. Dá pra perceber. Tem uma framboesa, tem uma ameixa, uma amora. Eu não pus na boca ainda. Gostoso, doce. Gente, doce que eu digo não é que tem açúcar, tá? É doce. Gente, é vinho fino, não é vinho de mesa, mas ele é um vinho que tem um dulçorzinho, assim. Isso. Veja bem. Vamos lá, então vamos também colocar as coisas, os pingos devidos isso. Vinho de mesa, aliás, vinho fino, que tem mais dulçor, não vou dizer que é o mais dulçor, mas provavelmente são os vinhos da uva Primitivo. Você pega um Primitivo de Mandúria, italiano. Esse você toma, você vê que é um vinho fino, mas ele tem um fundo bem... Esse aqui não tem esse mesmo doce do Primitivo. Se você ouviu, porque foi para os Estados Unidos ou conhece a uva Zinfandel, é igual. Primitivo e Zinfandel são as mesmas uvas. Foi feita, inclusive, análise de DNA das duas uvas e provou-se que a Zinfandel americana é a Primitivo da Itália. Foi roubada da Itália chamada de Zinfandel. E se adaptou super bem ao terroir americano, né? E faz vinhos maravilhosos. O Primitivo tem um dulçorzinho mais forte. Esse aqui tem um levinho dulçor. Comparado com o Taná que a gente abriu outro dia, nada a ver. Tem dulçor. Essa proporção que o Zé tá falando de dulçor aqui. Mas olha, o vinho jovem, hein? Lágrima. 2023. Esse vinho, ele tem 17 meses de barrica de carvalho. Ou seja, ele tem um bom tempo de barrica de carvalho. Mas olha a lágrima, ele tem açúcar, sim. Tem, porque a lágrima demora para descer, né? É o açúcar e o álcool, né? Quanto é que ele tem de álcool aqui? Vamos ver, nem tem tanto, 13,6. Para os dias de hoje, 13,6 é um vinho de álcool ok, não é alto. Antigamente era altíssimo, hoje em dia já é um vinho de álcool ok. Não é baixo, mas também não é álcool. Mas é bom, hein? Muito delícia bom. De vinho, hein? Muito bom. Delícia de vinho. Belo, olha... Bom, eu vou ser honesto, como eu te falei, eu não conheço a casa Marques Pereira pessoalmente, nunca fui na vinícola, mas já tomei alguns vinhos deles, nunca tinha tomado o Sangiovese. Obrigado, Bira Simone, para o Vinho do Sul, por nos fornecer o vinho e fazer essa curadoria sensacional que vocês nos fazem. Mas todos os vinhos que eu tomei deles eram bons. Eu nunca tomei vinho ruim deles. E só para brincar aqui, você gosta de comprar vinho inbound ou outbound? Porque eu gosto de outbound, eu gosto de ir na vinícola. Eu também.
Quer dizer, eu compro o inbound porque, por exemplo, eu confio muito no Billy e na Simone. Então, eles viram e mexem e me oferecem... Autoridade. Eu confio, eles me oferecem vinho, o Bira fala, o vinho é bom. Se ele falou que é bom, eu compro. Quer dizer, se eu acho que tem um preço bom, se estou precisando do vinho, se a uva me interessa, não sei o que lá. Mas quando ele fala o vinho é bom, eu compro. Por quê? Porque ele tem autoridade comigo, eu confio nele. Aí eu compro no inbound. Mas eu também gosto do outbound, eu gosto de ir na vinícola. Eu adoro. Esse fim de semana, inclusive, a gente está hoje gravando esse podcast numa sexta-feira. Amanhã de manhã cedinho, eu acordo cedíssimo, vou visitar 4 vinícolas entre sábado e domingo aqui na Serra da Mantiqueira. Ah, lá perto de Minas. Perto de Minas. Vou para São Bento de Sapucaí. E ali de São Bento de Sapucaí a gente vai visitar 2 vinícolas no sábado, 2 no domingo e a gente volta. Você sabe que o estúdio da Red Minds é em Indaiatuba. Indaiatuba, esqueci o nome da cidade. Aqui em Indaiatuba, em volta, tem 2 vinícolas. Não sabia? Muito boas. Não muito sabia. boas. Eu visitei as 2 num dia. Que interessante. E foi por acaso, minha namorada viu e tal. Eu falei, pô, vamos. Saí de manhã num sábado. Bate e volta, é? Visitei as 2 e voltei. Muito boas. Uma faz Syrah. Porta invertida, né? Aqui, porta invertida. 100%. A outra faz Syrah também, mas faz até um vinho branco. É que a uva Syrah... Desculpa, deixa eu dar um passo para trás. De novo, isso aqui no podcast de vinho, mas só para todo mundo entender que eu falei poda invertida. O que acontece? O Brasil, através da Embrapa, desenvolveu uma técnica que a gente chama de dupla poda ou poda invertida. Por que dupla poda? Porque poda a videira 2 vezes. Para inverter o ciclo da videira e a videira dar vinho no verão. No verão, por quê? Desculpa, no inverno. No inverno, desculpa, no inverno. Dá vinho no inverno. Mas no inverno aonde? Nas regiões quentes como São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Todos os vinhos de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Brasília tem vinhos sensacionais. Todos eles trabalham com a inversão do ciclo da videira, portanto, poda invertida ou dupla poda, para que ele dê vinho no inverno. E a uva que melhor se adaptou... Europeizar. Exato. E a uva que melhor se adaptou com a poda invertida foi a Syrah. Por isso que não é surpresa. Outro dia eu fiz uma confraria em casa e o tema era Syrah Nacional e teve Syrah. Eu comprei um Syrah de Minas Gerais, um vinho chamado Maria Maria, Gran Reserva, que é sensacional, poda invertida. Eu não lembro quem levou um Syrah, 2 pessoas levaram o Syrah do Rio Grande do Sul e um amigo levou um Syrah... O Rio Grande do Sul não é tão bom. Pois é, mas um amigo levou um Syrah de Brasília. E sabe quem ganhou? Brasília. É mesmo? O melhor vinho da noite foi um Syrah de Brasília, uma vinícola que eu não conheço, gente, sensacional. Ou o Flávio até me cansa de tanta coisa que ele faz, ou ele é mentiroso, porque ele joga pôquer, joga tênis, tem confraria de vinho, grava podcast, trabalha. Precisa trabalhar um pouquinho de vez em quando, né? Tem 3 filhos. 3 filhos. Vou te falar, viu? Eu durmo pouco. Cansa, você me cansa. Mas vamos voltar pra cá, gente, porque a gente tá falando de vinho, só que tá na hora da gente voltar, porque eu deixei uma provocação pra gente falar um pouquinho sobre o outbound. E já avisamos que esse podcast vai passar um pouco do normal, porque a gente falou muito de vinho, agora tem que avançar. E falar de outbound, cold call e cold call 2.0 pelo menos é fundamental. Porque vamos lá, eu vou falar um pouquinho, depois você vai me interrompendo, vai me complementando, por favor, tá? O cold call é aquilo que, como diz o nome, vem do inglês, cold call, ligação a frio. O que é? Você pegar o telefone e eu ligar para um ilustre desconhecido que eu nunca ouvi falar em mim, eu nunca ouvi falar daquela pessoa e falar, Zé, aqui é o Flávio da empresa XYZ, você não me conhece, eu não te conheço, eu quero te vender meu negócio. Quero te vender meu produto, meu serviço, não sei o que lá. E vamos combinar, né? Uma abordagem assim, tão fria e tão direta, a chance de sucesso é baixíssima. Não é que cold call não dá certo, mas a taxa de sucesso do cold call é super baixa. Aí eles resolveram inventar um negócio que eles chamam de Cold Call 2.0, que eu particularmente não gosto do nome, porque de Cold Call não tem nada, então acaba pegando o ranço do Cold Call para um negócio que não é Cold Call, mas é o nome que se protocolou de chamar. Que é o Cold Call 2.0? É quando você, antes de eu ligar para o Zé, eu vou estudar o Zé a fundo, eu vou estudar a empresa dele, eu vou entrar nas redes sociais dele, eu vou tentar entender qual a necessidade dele, vou entender do mercado dele, vou pensar qual é a dor que potencialmente ele pode sofrer ou sentir e assim por diante. E na hora que eu for ou ligar ou mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp para ele, eu já faço uma abordagem customizada com perguntas poderosas que já chamem a atenção dele falando, puta, esse cara me entende, ele entende a minha dor, deixa eu responder para ele.
Esse é o conceito genérico do Cold Call 2.0. Por isso E que é eu falei por que eu isso- detesto... Desculpa, só já para terminar. Por isso que eu detesto o nome Cold Call 2.0, porque ele traz o ranço do Cold Call, que é ligar para alguém sem saber que você existe. E o Cold Call 2.0 não tem nada a ver com isso. Mas é um nome convencionado. Desculpa, vai lá, Zé. Não, é por isso que eu falei que tem o 3.0. Então vamos lá. E o 3.0 é o mesmo princípio, você estuda o cliente, só que você estuda através de uma IA e você liga ou manda mensagem através de uma IA. E a IA que fala com ele, ela só te traz o cliente depois que ele está quentinho Aquecidinho, já. bonitinho. Quando ele está Você mais automatizou mais o baixo no processo funil. com inteligência, né? De novo, não é e-mail marketing. Não é sair soltando, porque não vamos confundir também e-mail marketing com o Cold Call 3.0 por IA. Isso. Tem inteligência na IA, tem estudar o cliente, tem... A única coisa é você falar a palavra, automatizar. Por quê? Porque o agente de IA construído, ele vai, a partir do prompt, ou a partir do princípio que eu passo para ele vai no LinkedIn, seleciona as empresas que são o meu ICP, que tem número de funcionário, vai num sistema, por exemplo, um Diva da vida, que é um pré-CRM, que ele olha número de vendedores, número de diretores, coisas assim, pega esses clientes, vê quem tem telefone, ou quem tem WhatsApp, ou quem tem e-mail, prepara uma mensagem padrão, porém customizada. Padrão por quê? Porque aquele mercado, daquele jeito, customizada para cada um. Aquele interlocutor. Dispara e começa a falar. Então, se o cara responde o e-mail, a IA responde o e-mail. Se o cara responde o WhatsApp, a IA responde o WhatsApp. E se o cara atende o telefone, a IA fala com ele. E aí você faz a qualificação. E por incrível que pareça, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ou não, mas eu já tive algumas experiências de saber que eu estava falando com uma IA, mas se eu não soubesse que eu estava falando com uma IA, eu não reconheceria que eu estava falando com uma IA. Realmente, e veja bem, eu não estou dizendo que a gente chegou no ápice do que a IA vai fazer no mundo. Vai melhorar muito Nós mais, estamos assim ainda na calotinha da coisa, entendeu? Mas hoje você já tem pessoas conversando com IA que não percebem, não é que não sabem, não percebem que estão falando com IA, de tão evoluído que já está esse processo. Tá? Então, de novo, quando a gente falar aqui de outbound, a recomendação que eu dou para todos os meus clientes: evitem de fazer e-mail marketing, evitem de fazer cold call e partam para o Cold Call 2.0 e eventualmente comecem a treinar uma IA, porque a IA, para fazer o Cold Call 3.0, ela precisa ser treinada. Não é só comprar um agente de IA e falar, blum, faz ali. Precisa treinar esse agente de IA com o teu negócio, com o ICP, com a tua proposta de valor, com os teus diferenciais, com todo o blá 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 que a gente já falou algumas vezes em outros podcasts, e a gente vai tratar ainda muitas vezes aqui. Comece a preparar uma IA para fazer o 3.0 para você o quê? Poder escalonar. Por quê? Porque agora que você faz isso no 3.0, na 2.0, a minha capacidade de fazer cold call é a minha capacidade de estudar um cliente e escrever um e-mail, uma mensagem. Exatamente. Ou seja, eu tenho a minha capacidade do meu tempo, meu horário. Com o agente de IA, a capacidade é, entre aspas, infinita. Você escala isso vertiginosamente. E uma coisa importante, você falou e é verdade, não existe IA de prateleira. Não existe IA de prateleira. Bingo. Tenho vários cabelos brancos aqui para poder provar para vocês isso. O cara que vai vender um agente de IA para você e você se vira, você vai quebrar a cara. Tá? E eu não estou fazendo propaganda da minha empresa não, mas não compre IA de prateleira. Voltando a falar um pouco do inbound e outbound, você falou, não mande e-mail marketing. E-mail marketing faz parte de uma estratégia de inbound, por isso que eu falei que as duas são interessantes. Okay. Entendeu? Já concordei. Porque você pode sim. Como outbound, usar, eu quis dizer. Como outbound, claro. Como outbound, eu quis dizer. Eu acho que eu fui impreciso na minha fala. Desculpa, pessoal. Isso. Você tem razão, Zé. Eu fui impreciso. Não use o e-mail marketing como outbound. Desculpa. Exato. Você tem razão, Zé. Exato. Perdão. Mas como inbound, ele tem tem um certo valor. E agora, disparos de mensagens não é e-mail marketing. Isso. É disparo de mensagem, que pode ser por WhatsApp, que pode ser de diversas formas. É uma estratégia também de outbound, para você conseguir chegar num cliente. E é engraçado que hoje, há 15 anos atrás, o telefone ainda era bom. Você ligava, a pessoa atendia, você falava, você prospectava, estou falando de outbound, né? Hoje em dia, ninguém te atende. Pouca gente atende telefone. Mais do que isso, Zé. Para quem você liga sem mandar uma mensagem perguntando se pode falar?
Pra tua mãe? Pra minha mãe, Pra tua irmã? minha namorada, Pra tua namorada? meu filho e pronto. Nem pra mim. Ah. Pra quem que eu... Quantas vezes você me ligou e não podia atender? Exato. Então, assim, hoje em dia a gente não liga pra alguém sem perguntar se pode atender. A gente primeiro manda mensagem, um WhatsApp. Pode falar? Ah, pode, aí eu ligo. Ou seja, pra quem eu ligo? Pra minha mulher, Exato. pros meus filhos, pros meus pais. Acabou. É isso. Pra mais ninguém. Por todo mundo se primeiro... Ou seja, não existe mais sair ligando. Essa é a grande questão. Não existe mais, é verdade. Agora, tem um dado importante que eu vou te falar. Que eu Nossa, tá bom esse vinho. Desculpa, Zé, tá bom pra caramba muito esse bom vinho. mesmo. Eu descobri semana passada, uma coisa muito interessante. A gente fez para um cliente, de novo, eu não estou fazendo propaganda, tá? Eu estou só trazendo casos aqui para vocês. A gente fez para um cliente um disparo de mensagem e telefone, né? Com IA. Então, um disparo que mandava para o WhatsApp e um disparo que ligava para as pessoas. Uhum. O que a gente percebeu? Que a primeira parte da validação, ou seja, a pessoa responder, no WhatsApp, o número é muito maior. Infinitamente maior. No telefone, as pessoas que atendem, o número é muito menor. Mas a taxa é alta de conversão. A taxa é altíssima. Quando o cara atende, é porque está interessado. E quando ele responde o WhatsApp, não tanto. Então, qual que é o segredo? Faz os dois. Faz os dois. E aí, deixa eu falar pra gente, a gente já está estourando o nosso tempo, mas como o Zé falou, a gente ia estourar o tempo, a gente pede desculpas. Quem mandou a gente falar de vinho, Quem mandou né? falar tanto de vinho? É culpado disso. Então, Exatamente. a gente tem que dar o conteúdo aqui. Exatamente. Mas essa é uma coisa que eu tenho visto muito em cliente. Como todo mundo sabe, eu tenho uma empresa de consultoria. De novo, eu não estou aqui fazendo propaganda da minha empresa de consultoria, eu estou só contextualizando. A gente gosta, vocês já perceberam que a gente gosta de trazer histórias da vida real para contextualizar, não de ouvir dizer ou li, mas que eu vivi, a história, né? É verdade, cara. É verdade, história da vida real. Né? E invariavelmente eu chego em clientes, e assim, eu atendo clientes desde empresas de tamanho médio para pequeno até empresas que eu considero grandes. Eu não atendo gigantes, mas empresas grandes eu atendo várias empresas grandes, né? E é muito comum quando você vai ver essa parte de outbound, ainda o nível de rudimentariedade que as empresas têm no outbound. Ou seja, é um outbound ainda que eu diria que não chega no do cold call 2.0 de estudar o cliente. É pegar o telefone e sair ligando. É o cold call tradicional quase mesmo. O cara pegar uma lista telefônica e sair ligando, que nem tem mais lista telefônica. A pessoa pegava, lembra que tinha pendurado no orelhão a lista telefônica, que pegava ali e deixa sair ligando para ver se acha um cliente, né? É uma loucura como a gente ainda vê no mercado, com uma frequência assim muito assustadora. Chega a ser assustador, Zé, a quantidade de empresas que ainda bota dinheiro nisso, que bota gente, bota número de ligação, bota infraestrutura, não sei o que lá, para um negócio que traz um resultado tão baixo, quando tem metodologias, técnicas e ferramentas disponíveis para fazer algo que vai trazer um retorno muito mais elevado. E não é uma coisa que é geracional só. Não. Eu estava fazendo um treinamento essa semana para um cliente meu, treinamento de vendas. A gente não faz isso, mas eu fui fazer pelo relacionamento com ele e tal. Podia ter me indicado, e eu Zé. tava... Mas foi de graça, né? Ah, então, tá bom, então você não iria fazer. Aí eu fui... eu estava conversando com uma vendedora e ela falou, poxa, mas mercado automobilístico, né? Então a gente estava falando de carro chinês. Falou, pô, mas os carros chineses vêm com um painel grandão, todo bonito e tal. E a nova geração gosta muito disso. Aí eu tive que conversar com ela sobre a pirâmide de Maslow. Eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. E a marca deles é tradicional, né? Falei, querida, você sabia que a base da pirâmide do Brasil está invertendo? E aí não é pirâmide de Maslow, é pirâmide etária. Etária, isso. Etária, isso. Ela está mudando. E que a gente hoje já tem mais velho do que jovem. Do que gente nova. E isso vai aumentar. E velho se atrapalha com essa tecnologia toda? Então você acha mesmo que esse negócio do painel vai ser bom? Depende para quem. Quem tem o CP? Perfeito. Naquele caso, marca tradicional. Claro, Quem é seu ICP? Moleque? É o velho, o velho. Isso. Então, o que você tem é que contar pro seu público o que ele quer saber. Primeiro você tem que falar com o público certo e aí falar o que... Porque, de novo, meu pai, 80 anos, você vai dar um painel com tudo aquilo de tecnologia? Vai bater o carro. Ele não consegue, ele se atrapalha. Então, só que seu pai de 80 anos hoje é consumidor. Há 40 anos atrás não era. Não, era morto. Era morto. 80 anos já estava morto. Então aí a gente vai voltando para o cold call.
Tem muita gente que usa esse meu argumento para falar assim, não, mas a população está envelhecendo, então o pessoal gosta mais de cold call. Não gosta, porque eu não gosto que toque meu telefone, nem você gosta do seu. E eu tenho 55 anos de idade. Você é velho pra cacete, hein, Zé? Eu tô novo, tô ainda na cadência. Só que se você pegar meu pai, que tem 80 anos, ele vai falar, eu prefiro responder o WhatsApp, com 80 anos de idade. Exato. Então, o cold call não está caducando por causa da idade. Porque a geração nova não está usando. Não, é porque ele não é mais eficiente. Mudou o hábito e o costume. Da população. E a mudança de hábito e costume de todas as faixas etárias e classes sociais. Exato. Ou seja, é uma mudança geral de hábito e costume. E você vai continuar no cold call? Tudo bem. É bom fazer cold call de vez em quando. Tá na sua estratégia um pedaço de cold call, mas só que ele não tem ela que ser calcada, muito né? mais elaborado. Não ela calcada nisso, né? Pode. Baseada nisso. Não porque não vai dar certo. É tristeza. O cara vai ter tristeza se ele... E assim, vai ter Zé, turnover porque os vendedores não vão aguentar. Eu tenho um cliente que é uma empresa que vende plano funerário. Plano funerário. E eles têm lá uma equipe de, sei lá, 20, 30, basicamente mulheres, que passam o dia inteiro ligando, fazendo cold call. E vende. Mas eu fico questionando, pessoal, mas tudo bem, eu entendo que venda, vai vender, mas se a gente fizer um negócio um pouquinho mais elaborado, eu acho que vai vender mais. E para convencer os caras a fazer isso, Zé? Mas aí é medo, né? Medo de ousar. Porque não esquece, tem uma máxima que é a máxima para você morrer um dia. Time que tá ganhando não se mexe. E aí aquela certeza que eu falo. A Kodak foi bem isso. Time que tá ganhando não se mexe. Pra que máquina digital? O negócio é filme. Que é o que eu falo pro meu cliente todo dia. Eu faço todo dia para todos os meus clientes. A fórmula do sucesso que me trouxe aqui, seguramente não vai ser a fórmula do sucesso que vai me garantir o futuro. Eu não sou padaria que eu tenho que repetir a mesma receita do bolo o resto da vida porque esse bolo faz sucesso. Eu preciso adaptar a fórmula do sucesso porque o que me trouxe até aqui não vai ser... Ou seja, time que tá ganhando, sim, se mexe. Eu tô pensando agora que a gente fala, Zé, a gente tá explorando muito tempo, a cabeça das pessoas. Porque às vezes, o time que tá ganhando não deve ser mexido naquele momento. O que você não pode não mexer nunca mais. De não mexer nunca mais. Exato. Pro futuro tem que mexer. É isso. Pronto, não vou mais estourar o tempo. Zé, acho que a gente já mais... Pessoal, desculpa a gente ter estourado o nosso tempo tradicional de mais ou menos 30 minutos. Eu estou aqui no meu cronômetro, estamos batendo 37 minutos. Então, desculpas por a gente ter avançado um pouquinho no tempo que todo mundo está acostumado a ouvir a gente. A culpa foi do vinho. A culpa foi do vinho e do Zé, porque ele falou muito do vinho, né? Mas enfim, pessoal, mais uma vez, Redmind, nossos queridos parceiros de tecnologia e de infraestrutura, obrigado. Empório Vinho do Sul, Bira Simone, muito obrigado pela curadoria e pelo fornecimento. Zé, mais um grande prazer de ter falado com você um pouquinho sobre esse assunto. Saúde, pessoal, até a próxima, muito obrigado.